versos 1 a 5. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. Muito bem, irmãos. Então, nós estamos aqui diante do texto de Êxodo, do capítulo 32, e eu usei como título para essa mensagem uma palavra ou uma expressão muito conhecida de João Calvino, que diz que o nosso coração o coração humano é uma fábrica de ídolos. E, de fato, quando a gente olha para a Escritura como um todo, a gente vê que o coração humano é esse fabricante, né, constante de ídolos. Esse é um problema universal, é um problema geral, talvez seja um dos problemas mais tratados por toda a Escritura. Inclusive, tem um livrinho que eu escrevi chamado A Origem da Idolatria, que mostra exatamente que a idolatria ela começa, ela trabalha, ela caminha e ela se desenvolve no coração humano. E a grande pergunta é: o que é idolatria? A definição mais simples, eu diria, é colocar alguma coisa no lugar do Deus verdadeiro e único. Qualquer coisa que substitua Deus, a confiança em Deus, o ouvir a palavra de Deus, o atentar, o obedecer, qualquer coisa que seja colocada no lugar de Deus se torna um Deus secundário, ou, obviamente, um falso Deus. E aí, então, a idolatria se torna uma coisa muito mais ampla, não é verdade? Para nós, a gente começa a perceber que a idolatria é algo que pode tomar conta da nossa vida por causa das nossas aspirações. Por exemplo, se eu aspiro alegria, se eu aspiro segurança, se eu aspiro paz, se eu aspiro significado na vida, identidade, qualquer coisa que eu aspiro e que eu não confie em Deus para me dar essas coisas em si se tornam para mim um ídolo. E aqui está a grande armadilha da idolatria. A grande armadilha da idolatria está exatamente no fato de que ela não é algo apenas exterior e visível. Eu costumo contar muito essa historinha para ilustrar a questão da idolatria. No ano de 2000, eu fui à Ucrânia ensinar, dar um curso num seminário ali na cidade de Donetsk. E eu levei o famoso albinho, né? Aqueles álbuns que a gente pegava na revelação, coloquei várias fotos de casa, da igreja, etc., para levar para os alunos lá conhecerem, verem, né? Alguma coisa aqui do Brasil. E a coisa que mais chamou a atenção deles naquele processo, entre as várias perguntas, ou uma delas pelo menos, foi o seguinte: por que as paredes da sua igreja são brancas, né?
ah, eram as paredes ali da nossa igreja na Lapa. E, e nós no Brasil, nós nos identificamos assim, né? Nós dizemos, olha, nós não somos idólatras, em contraste, né, com o que pensamos do catolicismo, o que detectamos no catolicismo, com vários tipos de idolatria. Ali nós tentamos dizer, olha, nós não somos idólatras porque os nossos templos não têm imagens, não têm estátuas, as pessoas não se dobram a elas, etc. e tal. E como eu disse, esse é o grande perigo. A gente acha que idolatria é só uma coisa fora de nós. E a idolatria, na verdade, é algo que nasce, cresce, se desenvolve, sobretudo no coração humano. E esse episódio que nós temos aqui, ele nos mostra isso com a maior clareza, como o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Pense aqui um pouquinho comigo nesse processo, né? Nós vimos nos capítulos anteriores tudo aquilo que Deus vinha fazendo para mostrar a sua promessa de que estaria no meio do seu povo. Então, a gente viu toda a questão do tabernáculo, mobiliário, formato, onde ele ficava, o que deveria ser feito nele, tudo apontando para uma redenção, tudo apontando para a pessoa de Cristo, tudo apontando para essa salvação que nós precisamos, que nós carecemos. E aí, o que acontece? O texto, depois do capítulo 31, é abruptamente interrompido para narrar um, um evento em que a idolatria humana se torna óbvia, em que a idolatria humana se torna assim visível, clara, como essa história que lemos aqui, sua primeira parte no capítulo 32 de Êxodo. Isso tudo contrariando aquilo que o próprio povo já havia dito a Deus. Se nós voltarmos, se você voltar aí a sua Bíblia, lá no capítulo 19 de Êxodo, que é quando Deus propõe a Israel como povo, como um todo, né? Que eles seriam o seu povo, que eles seriam a sua noiva, que eles seriam cuidados, que eles seriam uma nação de sacerdotes, quando Deus reafirma, né, que eles seriam uma propriedade peculiar entre todos os povos, quando Deus lhes diz que eles são parte dessa promessa de Deus para criar para si um grande povo. Nós vemos aí em Êxodo 19, 7, né? Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Eles fizeram uma promessa. Mas aqui a gente vê que imediatamente depois de Deus confirmar de maneira gloriosa e bela, por meio do tabernáculo e do sacerdócio e dos sacrifícios, que ele estaria sempre no meio do seu povo, o que a gente enxerga aqui, o que a gente vê aqui é o quê? É o povo imediatamente construindo ídolos que começam exatamente no coração humano e que tomam formas externas, mas que nascem no coração. Então, a primeira parte da nossa mensagem nessa manhã vai ser verificando como é que nós construímos ídolos, como é que nós edificamos esses ídolos, como é que a gente, o que a gente faz ou não faz, que a gente acaba construindo esses ídolos no coração e externalizando essa idolatria de várias maneiras e de várias formas. Nós já lemos esses primeiros versos, não é? E eles nos mostram com clareza como Israel caiu na idolatria e a gente observa como isso acontece. E aqui vem uma primeira palavra essencial e importante. Aparentemente, eles foram movidos à idolatria por uma piedade, diga-se de passagem, uma falsa piedade. Mas
eles queriam seguir adiante, eles queriam continuar. Então, observe como pode parecer piedoso, né, o que eles dizem aí a, a Arão. Né? Vamos tentar entender a história. O texto começa dizendo que o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Moisés havia subido, disse: esperem aqui embaixo e eu vou ouvir a palavra de Deus. Foi lá nessa subida que Moisés viu o modelo do tabernáculo, recebeu as instruções, todas essas coisas que nós temos aí ao longo dos domingos, né, das exposições, aprendido a respeito do que Deus quer para o seu povo. E aí, então, eles vêm para quem? Eles chegam para Arão, que é sacerdote, então ele é um líder religioso, e diz: olha, levante para nós deuses que vão adiante de nós. Nós queremos seguir em frente, nós queremos continuar. Essa é a grande ironia da coisa. Eles foram levados por uma falsa piedade a agir religiosamente nesse momento, para que eles então pudessem continuar sua vida espiritual. E aqui, então, estão as armadilhas que fazem com que o homem construa ídolos no seu coração e nós, cristãos, também construamos ídolos no coração. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a gente constrói ídolos no coração quando a gente desobedece a palavra de Deus. É isso que a primeira parte do texto está nos mostrando aqui. Né? Eles chamam Arão e dizem assim: faze para nós ídolos. Ora, eles ouviram no capítulo 20 de Êxodo, nós já estudamos: não terás outros deuses diante de mim, Deus dizendo para eles, e não farás para ti imagem de escultura. Eles confirmaram que obedeceriam a Deus antes de ouvir os 10 mandamentos, no capítulo 19, e depois, no capítulo 24, eles confirmaram de novo, depois de ter ouvido os 10 mandamentos. Tudo que o Senhor disse, nós faremos. Mas aqui eles estão frontalmente desobedecendo a palavra de Deus e desonrando a sua própria palavra quando disseram: nós vamos obedecer a Deus. Observe como é que o pecado funciona aqui, não é? Isso é o que acontece, isso é o que aconteceu lá no jardim do Éden. É o fato de que o homem ele rejeita estar debaixo de autoridade. Deus lá no jardim do Éden disse: olha, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Mas eles rejeitaram eles rejeitaram a autoridade, a verdade de Deus e escolheram o seu próprio caminho. Aqui o povo de Israel está fazendo a mesma coisa, mesmo depois de ter prometido que eles obedeceriam ao Senhor. E aqui tem eu acho esse texto, assim, de certa forma, fascinante, porque o que eles estão fazendo aqui é uma tentativa de adorar a Deus do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Eles aqui dizem que eles querem outros deuses para poder continuar o seu caminho. Na verdade, eles rejeitam o mediador escolhido por Deus para tentar fazer o seu próprio mediador. Por isso a ideia, o conceito da pluralidade de deuses. Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Eu quero outros deuses, um só não é suficiente. E olha só como é que o texto aponta, né? Ele diz assim: quanto a este Moisés, é tipo de uma expressão assim de desprezo. Esse Moisés aí que nos tirou de lá, que supostamente ele está demorando, ele não ele não ele não voltou. Eu estou impaciente. O que isso significa, queridos? Significa que eles não confiavam mais, não em Moisés,
mas eles não confiavam em Deus. E não confiaram na palavra de Deus que havia dito com toda clareza: aguardem, esperem aqui. Deus já havia dito: eu vou caminhar com vocês, eu vou continuar com vocês, mas vocês esperem aqui. E esse é um dos nossos grandes problemas, irmãos, com a idolatria. É saber esperar a hora e o momento de Deus, confiando na palavra de Deus. Aliás, o homem foi criado por Deus para acreditar na palavra dele. O primeiro pecado humano foi o pecado da incredulidade. Deus disse: olha, vocês vão viver bem comendo da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tomem dela, porque vocês no dia em que comerem vão morrer. E eles acharam que Deus estava de brincadeira. Não vamos morrer. Eles acreditaram na serpente, eles acreditaram em Satanás e pecaram. Esse foi o grande ato de idolatria. É a falta de fé que nos leva a criar deuses outros, quando não acreditamos naquilo que Deus nos diz na sua palavra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nós construímos ídolos quando a gente para de confiar no propósito de Deus. Deus disse que ia com eles. Deus havia prometido já uma terra desde Abraão e agora é uma terra prometida para o seu povo. Mas eles ficaram de novo impacientes. Eles não sabiam o que havia acontecido com Moisés, mas eles sabiam onde Moisés estava, ele estava lá em cima do monte. Mas eles começaram a desconfiar: Moisés já é velho, talvez já passou muito tempo, faz frio lá em cima, pode ter morrido. Então, esses propósitos de Deus não estão claros. O pecado da idolatria, queridos, ele nasce das nossas frustrações pela nossa falta de fé e por não acreditarmos naquilo que Deus nos deu como propósito na vida. E é interessante que em Israel havia uma clareza nesse propósito. O que não havia era um script no propósito. Assim como Israel não tinha um script, nós não temos um script. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que vai acontecer hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu tenho que confiar naquilo que Deus prometeu com clareza a seu filho, ao seu povo, à sua igreja. E essa confiança, essa fé é o que nos faz continuar dia a dia na caminhada cristã. E a falta de fé, a desconfiança é exatamente o nosso pecado. E é interessante que quando a gente desconfia de Deus, o primeiro pecado, que é o da desconfiança, leva aos outros, a uma multiplicidade de pecados. Então, Israel sabia para onde ia, Israel sabia onde Moisés estava, eles não tinham, na verdade, um itinerário claro. E isso trouxe para eles frustração. E a gente não faz isso o tempo inteiro. A gente diz: eu estou frustrado, eu estou frustrado, eu estou frustrado, porque eu não sei o itinerário, eu não sei quando, eu não sei a hora. Eu queria ter uma passagem marcada, eu queria ter uma agenda completa de Deus, dizendo o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, como vai ser hoje, como vai ser amanhã. Aí eu estaria mais satisfeito. E eu vou dizer para você, é mentira, você não estaria mais satisfeito, você estaria da mesma forma desconfiando e desconfiado de Deus. Esse é o nosso problema. Então, essa falta de confiança nos propósitos de Deus para a nossa vida nos faz construir ídolos. O que você precisa confiar? O que Israel precisava colocar a sua confiança? Deus diz: eu vou estar com vocês. Essa é a promessa de Jesus para nós. Isso está lá na grande comissão. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco.
Nós precisamos confiar o quê? No tempo de Deus, na hora de Deus, no jeito de Deus, na hora de Cristo, no tempo de Cristo. O que eu preciso confiar? Eu preciso confiar que os propósitos de Deus são os melhores propósitos para a minha vida. Mas quando a gente tenta fazer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, é que a gente cai no pecado da idolatria. Talvez hoje, no meio dessa pandemia, você esteja no meio de um deserto e quer sair dele. Mas o fato, querido, é que você precisa confiar no propósito e na bondade de Deus. Então, nós construímos ídolos quando não confiamos na palavra, nós construímos ídolos quando não confiamos no propósito e na bondade de Deus, nós construímos ídolos quando a gente esquece da graça de Deus. O texto é irônico, na verdade, né? Eles dizem assim, façam deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés, o homem que nos tirou, nós não sabemos o que aconteceu. Arão, que era um líder e devia ter barrado aquele negócio na hora, não barrou, não sei por quê. Não sei se ele estava em busca de aceitação, confiabilidade diante do povo, popularidade. Ele disse assim, ó, tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, dos seus filhos, suas filhas, tragam para mim. E o povo imediatamente obedeceu. Um líder que fraqueja diante da pressão do povo, em busca de aceitação e não de demonstrar a palavra de Deus, dá uma ordem absurda e o povo absurdamente obedece. Agora, vamos lembrar uma coisinha aqui, da onde é que eles tinham esse ouro, queridos? Eles tinham esse ouro porque Deus, na saída do Egito, disse, ordenou que eles deveriam pegar dos seus vizinhos que dariam voluntariamente esse ouro quando eles saíssem. E eles pegam algo que foi dado a eles pela graça de Deus para construir os seus ídolos. Será que você não faz isso? Será que eu não faço isso? As dádivas, as bênçãos, a graça, as coisas que Deus me deu, eu posso fazer qualquer coisa na minha vida um ídolo. Eu posso fazer um ídolo da minha esposa que está sentada aqui na minha frente, dos meus filhos, da minha família, das posses que Deus colocou na minha mão. Qualquer coisa que eu recebi da mão de Deus, eu posso transformar num objeto de idolatria. E foi isso que eles fizeram, pegaram as argolas, entregaram na mão de Arão, e diz o texto no verso 4, esse recebeu das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Provavelmente ele fez um molde, né, essa ideia de trabalhar com o buril aí, e derramou o ouro derretido, o metal fundido, para que se formasse um Deus. Salmo 106, versículo 19, diz, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Como o ser humano é tolo. Como nós somos tolos. Nós trocamos a verdade de Deus, nós trocamos a graça de Deus, nós trocamos os dons, os presentes, as coisas que Deus coloca na nossa mão por capim. É isso que eles fizeram. Passaram a adorar um bezerro de ouro. Olha só a frase, queridos, é tão chocante isso no final do verso 3.
São esses, ó Israel, seus deuses. Rapidinho pularam fora. Então, quando a gente deixa de usar os nossos dons para a glória de Deus, nós construímos, sim, ídolos. No capítulo anterior, lembra? Era para que as coisas do tabernáculo todas fossem construídas com arte, com beleza, com gente capaz para fazer, para desenvolver o belo que Deus havia mostrado, pois aqui eles estão usando os dons para uma outra coisa. Queridos, nós devemos usar os dons que Deus nos dá, a graça que Deus nos dá, para construir as coisas do reino. Eu fico admirado como Deus agraciou nosso povo, nossa igreja, a igreja de Cristo em geral e a nossa igreja local com dons e talentos. A pergunta é o que você está fazendo com esses dons e talentos? Você está usando para construir o quê? E a maioria das vezes, irmãos, nós estamos usando os nossos dons e talentos para construir o nosso próprio reino e não o reino de Deus. Então, Deus te deu condição, Deus te deu um trabalho, Deus te deu os dons, Deus te deu talentos, Deus te deu habilidades. Você usa isso tudo nas coisas que Deus também te abriu as portas para fazer. Você usa isso no seu trabalho, você usa isso para tantas coisas, e isso deve glorificar a Deus. Não tenho a menor dúvida que você pode, com o seu trabalho amoroso, carinhoso, cuidadoso, glorificar a Deus naquilo que você faz. Mas você deve, em primeiro lugar, dedicar essas coisas ao Senhor. Seu trabalho tem que ser dedicado ao Senhor. E da mesma forma, esse trabalho dedicado ao Senhor deve refletir na vida da igreja, na vida do povo de Deus, quando você se dedica para as coisas também no meio do povo de Deus. E o que está acontecendo aqui é que Israel resolveu que não ia mais viver para a glória do seu Deus, para a glória do seu Senhor. Eles pegaram aquele bezerro de ouro, com coisas que Deus havia dado para eles, feito com coisas que Deus havia dado para eles, e declararam aquelas coisas os seus próprios deuses. São esses, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Que coisa impressionante, queridos. Que coisa triste. Que coisa dolorosa ver de forma tão próxima a idolatria que existe no coração humano. Mas não para por aí, tem mais ainda. Se você observar, nós vamos ler aí a partir do verso 5 em diante até o verso 9. O texto, nós já lemos aí o verso 5, vamos repetir. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda para que se acenda contra eles o meu furor
e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Impressionante o que acontece aqui. Outra maneira de construirmos ídolos é quando nós distorcemos a adoração que nós devemos somente a Deus. Essa é uma cena de um culto falsificado. Olha só o que aconteceu. O bezerro, né? Está aqui, eis aqui o Deus de vocês. O bezerro está lá diante deles. E Arão, de novo, que devia ser o líder, que devia ter impedido isso, que deveria ter impedido aquela loucura no meio do povo, ele diz: amanhã haverá uma festa a Jeová. Percebem que a ideia não é eliminar o Deus verdadeiro da adoração, é simplesmente falsificar a adoração ao único Deus verdadeiro? Então, quando o bezerro está lá adiante, Arão vai e faz um altar. E esse altar vai servir para sacrifícios que vão ser ali queimados, ofertas pacíficas que serão ali queimadas para a adoração, tentando, quem sabe, substituir o próprio mediador, que é Moisés, que eles estão dizendo, esse Moisés aí sumiu. Esse mediador que Deus colocou aí é insuficiente, ele desapareceu, ele não está visível, eu não estou vendo aqui. Então, vamos arrumar um outro jeito, vamos arrumar uma outra maneira. Percebem o absurdo da situação, queridos? O próprio Arão, o próprio sacerdote faz um altar, ele faz o bezerro, ele faz o bezerro com as coisas que eles mesmos tinham. Essa é a ironia da idolatria. Você recebe uma graça, você recebe um dom e você faz dela um ídolo. E aí faz um altar e queima e faz holocausto e oferta diante do ídolo com as coisas que você construiu. E ainda mistura com o culto a Deus. E disse, amanhã haverá festa ao Senhor. E aqui tem um alerta muito sério, queridos. Porque culto e adoração a Deus, isso serve para a igreja evangélica contemporânea muito fortemente. Vamos falar do nosso arraial aqui. O povo evangélico é capaz de ficar inventando coisa para adorar a Deus, coisa que Deus disse que não deveria acontecer, que Deus não instruiu. É uma distorção do culto. Foi uma iniciativa humana, e quando o culto é uma iniciativa divina, é Deus que nos ordena a adorar. As ofertas foram ali demandadas, fizeram erroneamente, não se prepararam, não se purificaram, não fizeram tudo que havia sido prescrito lá a respeito da aproximação de Deus no tabernáculo, não se prepararam para adorar, não obedeceram a palavra, não estavam dispostos a, de fato, se guardar na presença de Deus, e o Deus invisível foi trocado por uma imagem visível. O Deus verdadeiro, o Deus vivo, foi trocado por uma imagem morta. Um ídolo que come capim. Aliás, pior, é a imagem de algo que come capim. Porque o ídolo não come capim. Como o coração humano é absurdo. Eles estavam seguindo aquilo que era popular, aquilo que eles tinham visto lá no Egito. Vários povos adoravam por meio de bois e touros e bezerros. Provavelmente o que aconteceu é que alguns lá atrás devem ter cochichado ali no ouvido de Arão. Arão, olha, era muito legal. Tinha um culto lá nos vizinhos, lá no Egito, na quarta-feira. A gente ia para lá, tinha um touro pretinho lá, chamava Apis, né? Ele era feito de pedra negra. E aí, então, a gente se colocava em volta ali daquele touro, e a gente cantava umas coisas e balbuciava umas outras coisas. Cara, no fim era um festaço. Sabe como é que acabavam esses cultos de quarta-feira? Em orgias.
em verdadeiras orgias. E Arão escutou tudo e, desejoso de se manter naquela liderança, foi um líder cego. E eu acredito que existe muito hoje na igreja contemporânea a tendência, a ideia, a inclinação de fazer aquilo que é popular, aquilo que a cultura demanda. O que a gente vê em grande parte aí é gente sendo liderado por homens como Arão, que não assumiram a responsabilidade de obedecer, liderar e dizer para o povo de Deus, Deus disse assim, e só dizer o que Deus disse. E acabam misturando. Queridos, o culto hoje, ele deve refletir a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o trabalho de Cristo, para o povo de Cristo. Isso é o que o tabernáculo significava e representava, era isso que eles deveriam fazer. Mas não. Tudo que Deus havia dito, eles abandonaram. Começaram a fazer um culto que lhes agradasse, que satisfizesse a sua angústia de Moisés estar demorando, que satisfizesse o seu coração, as suas incertezas, ao invés de confiar naquilo que Deus disse que faria. O bezerro de ouro era o que o povo queria. Eles podiam manipular o bezerro, mas não podiam manipular a Deus. E aqui está um segundo detalhe terrível da idolatria, porque eles disseram amanhã haverá festa ao Senhor. Eles faziam em nome do Senhor aquilo que o Senhor disse que era absolutamente proibido de se fazer. O coração humano é assim. Eu já vi muitas vezes na minha vida e na vida dos outros. Não, tenho certeza que Deus quer que eu faça isso. Não, teologicamente eu estou embasado para fazer isso ou aquilo e cometer pecados. E fizeram sim um culto, mas um culto absolutamente inaceitável, porque não glorifica a Deus. O culto que glorifica a Deus é o culto que Deus prescreve, e não aquele que a gente acha, não aquele que a gente constrói, não aquele que a gente quer. Queridos, nós construímos ídolos quando trocamos a glória de Deus por qualquer outra coisa. Olha só, verso 7 diz assim: então o Senhor disse a Moisés, desce, e aí a expressão agora é o contrário, né? O povo disse, este Moisés, aqui Deus diz, este seu povo, esse povo que você tirou do Egito, se corrompeu, depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado, fez para si um bezerro de metal fundido e o adorou e lhe ofereceu sacrifícios. Eles roubaram, eles tentaram tirar a glória de Deus e trocá-la por outra coisa. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso lá em Romanos, no capítulo 1. A partir do verso 18, o apóstolo diz que a ira de Deus está sobre o homem que distorce, que corrompe a verdade pela injustiça, colocando no lugar dela mentira. No verso 22 de Romanos capítulo 1 diz assim, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis.
Isso é idolatria, é você pegar aquilo que só é devido a Deus, a glória, e colocar alguma coisa no lugar. Verso 24 de Romanos 1. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos dos corações deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Qual mentira? A mentira do diabo, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Estão entendendo, queridos, o que está acontecendo aqui? Trocar a glória de Deus por qualquer coisa criada, seja com as nossas mãos, seja na nossa mente ou coração, leva o homem à idolatria e à sua destruição. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem. O texto diz assim: começaram a comer e beber e se divertir. Esse negócio todo terminou num ato coletivo de culto com tons sexuais. É isso que o texto nos leva a pensar. Começaram a dançar, entraram nos seus transes, e isso era comum nas religiões antigas. Cultos de fertilidade, prostituição cultual, tudo isso se desenvolveu naquele lugar. E o que o apóstolo Paulo diz que o homem faz normalmente na sua adoração falsificada? É isso aí, diz assim: por isso, verso 24 de Romanos 1, Deus os entregou em pureza pelos desejos dos corações deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, os chamados escândalos sexuais no meio da religião, que às vezes se apresenta por fora bela, bonita e pura, mas a gente vê que lá dentro tem cheio de coisa errada, absurda, não é uma coisa que a Bíblia não falou a respeito. A Bíblia diz que aconteceria. A corrupção moral do ser humano resulta desse processo. Aliás, Romanos capítulo 1 é um reflexo do que está acontecendo aqui. Quando você acredita em uma mentira, isso é acreditar numa teologia falsa, uma teologia da mentira, isso leva você a uma adoração corrompida, e uma adoração corrompida leva à corrupção moral. Isso é o que a Bíblia ensina por todos os lados. Falsifique a teologia e você vai falsificar a adoração. Você falsificou a adoração, você vai cair em corrupção moral. Por isso, culto falsificado leva a uma vida falsificada. Essa palavra corrupto aí no verso 7 é exatamente isso. O povo se corrompeu. Isso significa que eles chegaram ao fim, às vias de fato, quando eles se sentaram para comer, beber e aí começaram a se divertir. Então existe assim um tom sexual nesse negócio. Terminou como uma cerimônia, provavelmente de uma orgia. Essas são as paixões carnais. Então, todo o problema do pecado, queridos, ele tem uma origem na adoração e tem uma origem na teologia. Nunca esqueçam disso. Todo o pecado, seja ele de que natureza for, seja ele o problema tão terrível que assola os nossos dias hoje, por causa dessa mesma tecnologia que facilita que estejamos aqui, que é a pornografia. A pornografia sempre existiu, mas hoje ela é facilitada
pelos meios digitais. Ora, o pecado da pornografia é um problema de adoração, é um problema de culto. É o ser humano que passa a adorar outra coisa. Mas isso é verdade também para o problema da ira. A ira que você tem, as explosões de ira que você manifesta. A ira que nós temos hoje manifestado nas redes sociais, está tão terrível isso, irmãos. Às vezes eu fico com vontade de pular fora de tudo que é mídia social, porque você só vê manifestação de ira, ira, ira. É um problema de adoração, aquilo que nós adoramos. Ou seja, o amor ao dinheiro. Aliás, o amor ao dinheiro é personificado na Bíblia com um Deus chamado Mamon. E a gente vê isso hoje, nós estamos com um problema econômico aqui diante de nós, isso nos perturba, isso nos deixa aflitos. Tem gente que, quando quebra a sua empresa, quebra os seus negócios ou perde o seu dinheiro, se mata porque o seu Deus lhe abandonou. Nossas ansiedades, elas são frutos, sim, daquilo que o nosso coração mais deseja, o nosso coração mais quer. E porque isso é o que eu mais quero quando eu perco o significado da vida. O salmista, Salmo 16, verso 4, diz assim: muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Quem é idólatra e quem pratica, obviamente, a idolatria, porque se entrega ao seu próprio coração, se autodestrói. Esse amor às coisas é destrutivo. A Escritura nos ensina que nós devemos amar a criação, usar a criação, ser mordomos da criação, mas que nós devemos amar o Criador e não a criação que ele fez. E aqui fica uma coisa importante, queridos, que também é resultado da idolatria. É que no fim da história, no fim das contas, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. É muito interessante isso. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que é adorado. Infelizmente é o que acontece. Aí nesses versos, isso é bem ilustrado. O Salmo 115 nos fala bem disso. O texto da Escritura de Salmo 115, verso 4. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de suas mãos. Não têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Olha o verso 8 do Salmo 115. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Daí vem essa expressão que é título de um livro que está em português, do Dr. Beale. Você se torna aquilo que você adora. Israel aqui ilustra esse ponto de maneira clara. Por quê? Porque a partir do momento em que eles passaram a adorar algo morto, eles também se tornarão mortos. Mortos primeiro espiritualmente, e no domingo que vem na exposição a gente vai ver. A idolatria sempre gera morte, sempre. Não existe idolatria que não gere morte. Por quê? Porque trocaram a glória do Deus vivo pela imagem de um bezerro que come capim. E mais adiante a gente vai ver o que acontece com esse capim.
Porque o texto diz que Moisés vai mandar moer o bezerro, colocar na água e falar: agora vocês bebam o Deus que vocês criaram. Porque vocês vão mandar esse Deus pelo lugar escuso, assim como o capim que o boi come. E por aí vai. O profeta Oséias diz que Israel se tornou obstinado como uma vaca obstinada, uma vaca louca. Agora, o que está por trás disso tudo, irmãos? E é por isso que eu dividi esse capítulo em duas partes, que era para dar tempo de falar essas coisas. O que fez esse povo adorar aquela estátua e ficar doido? Será que é a estátua que faz isso com as pessoas? Será que é o objeto? Será que é o ídolo em si? E a resposta é não. A Bíblia ensina isso com muita clareza. O problema é o que e quem, na verdade, está por trás do ídolo. E quem está por trás do ídolo é Satanás. Todo tipo de idolatria, ela tem o seu tom satânico, porque quem está por trás é o próprio capeta. Quem estava por trás daquele bezerro é o próprio inimigo. Então, é por isso que a idolatria é também mencionada posteriormente várias vezes na Bíblia como algo satânico. Por exemplo, o próprio Moisés, em Êxodo 32, ele relata isso. Versos 16 e 17, o texto diz assim, verso 17, ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Se entregaram dessa maneira à idolatria. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 18, diz assim, considerem o Israel segundo a carne. Está falando da história do povo de Israel. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso é fruto, isso é o que está por trás de todo o processo da idolatria que começou lá no Jardim do Éden, que começou com uma proposta de Satanás, quando disse aos nossos primeiros pais, não precisa confiar em Deus, porque se vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ficar iguais a ele. Mentira! Essa é a mentira. A mentira. A grande mentira. E isso, queridos, nós precisamos também aprender. O fato é que nós nos tornamos parecidos, semelhantes e, finalmente, iguais àquilo que nós adoramos. Como é que a gente evita isso? Adorando ao Deus verdadeiro, adorando a Deus da maneira como Ele nos instrui e nos tornando semelhantes a Cristo, aquele que venceu Satanás. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós com o rosto descoberto, lembra uma menção a Moisés, quando ele desceu uma das vezes do monte e cobriu o rosto por causa da glória. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. E se nós não adorarmos a Cristo, nós vamos nos tornar semelhantes àquilo que nós adoramos. Ponto. Não tem outro jeito. Você se torna aquilo que você adora. Então, fato 1, todo culto falsificado, todo culto idólatra conduz o homem na direção oposta a Deus e o leva na direção de Satanás. Às vezes eu conto essa história, não sei se já contei para vocês, mas eu tenho grande apreço pela história, geografia, arqueologia de Israel e de Jerusalém. Me impressiona sempre que eu vou por lá. Agora, é um dos lugares onde você vê a beleza da verdade da história de Deus e é um dos lugares onde mais existe idolatria na face da terra. E é uma idolatria opressiva. É impressionante. E é interessante, a maior parte dessa idolatria é feita no nome de Deus e no nome de Cristo. Mas o culto falsificado leva o homem na direção oposta a Deus. Fato 2. Culto falsificado acende a ira de Deus. Verso 9. O Senhor disse a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é um povo teimoso, é um povo de pescoço duro. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. A idolatria sempre leva à ira de Deus, porque o homem se torna merecedor dessa ira. É como Paulo começa aquela perícope mencionada lá em Romanos capítulo 1. A ira de Deus se revela dos céus. Exatamente isso que acontece. Mas existe um terceiro fato muito interessante aqui, que talvez não seja a coisa mais fácil de você pegar na interpretação do texto. É que existe um intercessor entre Deus e o seu povo. Essa expressãozinha aí do verso 10, agora, pois, deixe-me para que se acenda a minha ira e o meu furor, é como se Deus estivesse dizendo assim, Moisés, sai da frente, você é o intercessor, sai da frente, porque eu vou acender a minha ira contra o meu povo. Mas o intercessor estava no caminho, queridos. Havia um intercessor no meio do caminho. E essa é a beleza do Evangelho. Deus não nega a sua promessa. Ele diz, Moisés, eu vou tirar esse povo e vou começar uma grande nação com você. A promessa seria mantida. A promessa seria mantida. Seria o povo de Abraão na pessoa de Moisés. Mas Deus não iria acender a sua ira se o intercessor estivesse entre ele e o povo. E é então que Deus fala para Moisés, Moisés, desce. Vai fazer o seu serviço. Vai fazer esse trabalho. Desce. Esse é o evangelho fantástico de Cristo. Quando nós temos um intercessor. E essa é a próxima parte aqui do nosso texto, na qual nós vamos encerrar nessa manhã. Verso 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor,
Por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira. Muda de ideia quanto a esse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que possuam por herança eternamente. Então, o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Texto interessante e intrigante, né, irmãos? Primeiro, esse conceito de que Deus disse que faria, Moisés intercede e Deus muda de ideia. O texto diz isso com todas as palavras, com clareza. O que Deus estava fazendo aqui com Moisés e com o coração de Moisés é algo impressionante, irmãos. Primeiro, Deus faz uma proposta para Moisés, olha, eu ia ficar tentado, viu? Lembra que no verso anterior, no verso 10, Moisés, é o seguinte, eu vou eliminar esse povo, eu vou fazer de você uma grande nação. Ah, quantos homens não pulariam prontamente na fatalidade desse teste? Imagina, eu vou deixar um legado, eu vou deixar o meu nome na história, as gerações futuras vão se lembrar de mim. Imagina se a reação de Moisés tivesse sido: é isso aí, Senhor, esse povo é difícil mesmo, já me deu trabalho demais aqui nesse deserto, já encheu a minha paciência, vamos seguir esse plano aí do Senhor, então vamos fazer um novo povo aqui, os moseitas. Mas o caráter do profeta foi testado. Os israelitas mereciam ser punidos e serão punidos. Moisés, na verdade, apesar de ser um intercessor falho, em que outros momentos pecou, ele passa nesse teste. Aliás, o texto não fala nada que Moisés hesitou, que ele embargou a voz, que ele tremeu, ele disse: não, Senhor. O texto é claro, porém Moisés suplicou, dizendo, ele entra no seu papel, ele entra no seu trabalho de intercessor imediatamente. Salmo 106, de novo, que é essa narrativa, né, do que aconteceu aí. Verso 21 diz assim: esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado como tinha dito, se Moisés, o seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Pensa, querido, que o seu intercessor, Jesus Cristo, está fazendo isso hoje por você. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, se você não fizer o seu papel, isso é o que eu vou fazer.
Eu vou manifestar a minha ira santa contra esse povo porque ele merece. Mas, ao mesmo tempo, Deus estava dizendo assim, venha cumprir o seu papel. Isso acontece várias vezes, através da pregação do Evangelho. Deus faz isso por meio de Amós. Deus havia feito isso nesse tipo de pregação por meio de Jonas, lembra? Deus falou assim, Jonas, vai lá na cidade de Nínive, prega e fala para eles, se vocês não se arrependerem, eu vou destruir. Jonas foi aquele famoso profeta que não queria, né? Mas ainda assim foi, Deus salvou a cidade de Nínive. Percebe aqui, queridos, que nós estamos recebendo aqui uma lição, uma ilustração clara de como Deus colocou um intercessor para cumprir um papel e nós somos chamados para cumprir esse papel. E aqui, então, nós precisamos aprender, nesse exemplo, sobre o papel da oração. Aquilo que o nosso intercessor faz, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos o nosso intercessor. Como o nosso intercessor, nós devemos orar como Cristo ora. Como é que Cristo ora? Como é que Moisés orou e como nós devemos orar? Em primeiro lugar, nós devemos apelar para o caráter e a fidelidade de Deus nas nossas orações. Ele fala assim, o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer essas coisas, eu sei isso, mas olha o investimento que o Senhor fez, olha a sua reputação, olha a sua fidelidade à aliança. Nossas orações, elas precisam ser assim, queridos. Nós precisamos apelar para o caráter de Deus na oração, por isso nós precisamos conhecer. E por isso nós tivemos a nossa escola de oração, e nós estudamos sobre oração, e nós estudamos sobre a fidelidade de Deus, a grandeza de Deus, a forma como Jesus nos ensina a orar. Segundo lugar, nós devemos procurar nas nossas orações e intercessões a vontade de Deus e não o nosso próprio desejo pecaminoso. Talvez Moisés dissesse, Senhor, quem sabe chegou a minha hora, então, de resplandecer a minha luz. Mas ele sabia que o papel dele como intercessor era de interceder pelo povo, apesar do povo, e ele faz isso. Em terceiro lugar, nós precisamos lembrar que Deus responde oração, irmãos. Como nós precisamos nos lembrar disso o tempo inteiro. Deus faz as coisas dele, no tempo dele, do jeito dele. E ele responde às orações do seu povo. E se ele ordenou que nós orássemos, e se ele disse, orem, se Jesus disse repetidamente, orem, se o apóstolo Paulo nos ensinou a orar, nós precisamos aprender a orar da maneira como fomos ensinados nessa Bíblia e nessa palavra. Nós devemos orar assim como Moisés aqui orou. Apelando para o caráter de Deus, apelando para a aliança de Deus, e o resultado é que o Senhor mudou de ideia. Isso significa que, na verdade, o que o Senhor fez foi responder à oração de Moisés. É isso que nós devemos também fazer como intercessores, lembrando que nós temos um intercessor que é Cristo. Então, para finalizar, queridos, o que é que nós devemos fazer? Se você, por acaso, da providência divina, está ouvindo essa exposição da palavra nessa manhã, e você não acredita em Deus, você não acredita em Jesus Cristo, você não acredita em salvação, eu quero fazer uma afirmação para você, ou mais de uma. Primeiro, você já adora alguma coisa, seja o seu próprio ego, seja o seu próprio coração, seja os seus próprios pensamentos, seja a sua ideologia, seja o que...
você já adora alguma coisa. Mas você está ouvindo a palavra de Cristo e o Senhor dizendo que Ele merece toda a glória e a adoração e você deveria, então, adorá-lo. Não vá embora sem procurar saber mais sobre isso, porque você pode hoje se tornar um adorador do Deus verdadeiro. Mas se você é crente, é cristão, a igreja está aqui ouvindo essa mensagem, o alerta que esse texto nos dá é: procure bem os seus ídolos e provavelmente você os encontrará. Não existe cristianismo sem autoexame, não existe cristianismo sem olhar para o próprio coração, não existe cristianismo sem que a gente olhe para nós mesmos, procurando pelos ídolos e dizendo ao Senhor: Senhor, aqueles que eu não consigo ver, aqueles que eu não consigo enxergar, o Senhor me mostra, porque eu tenho essas idolatrias no meu coração. Então, procurem, porque você vai encontrá-las. E se você acha que não tem, talvez esse seja a mostra, o caráter revelador do ídolo que você tem. Autojustiça. Todos temos esses ídolos que procuramos esconder. E como é que a gente evita, joga fora, manda embora esses ídolos da nossa vida? Olhe-os na palavra. Não existe cristianismo sem palavra. A palavra de Deus nos ensina a vontade de Deus, o jeito de adorar a Deus, para que o nosso culto não se torne um culto idólatra. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tenha paciência. Se uma coisa esse tempo está nos mostrando aqui de pandemia, isolamento, é que a gente tem que aprender a esperar. Esperar. Tempo de Deus, hora de Deus, jeito de Deus, maneira de Deus, porque existe um propósito de Deus. Deus não mandou para você o roteiro, você não tem o script, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o propósito de Deus continua. Terceiro lugar, você é fruto da graça, da obra da graça de Deus. Aquele povo chegou até aquele lugar no deserto, até contra a sua própria vontade. Eles lá atrás disseram: vamos voltar para o Egito. Não, era melhor ser escravo do que ser livre. Não esqueça da obra da graça. Você chegou até aqui porque Cristo te trouxe até aqui, meu filho, minha filha, meu irmão. Quarto lugar, use os seus dons para a glória de Deus em todo lugar, incluindo a sua igreja, a congregação que Deus te colocou para ser membro e para você utilizar desses dons. Deixa eu falar uma coisa para vocês que está preocupando pastores. Eu sou parte de alguns grupos. Algumas igrejas começaram a voltar os seus cultos. Sabe o que está acontecendo? Tem gente que está com medo. Bom, vamos por partes. Tem gente que não pode e não deve ir aos cultos. Ponto. Né? A gente vai seguir todas as regras sanitárias. Tem gente que está com um certo temor, e é justificável esse temor mesmo. A situação não está assim para todo mundo tranquila. Viva a vida normal. Não. Existe o perigo da doença, e tem gente que está com um certo temor. Mas sabe qual é o problema? Um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar nas nossas igrejas daqui para frente chama preguiça. Olha só, nós passamos aí 3 meses, 4 meses adorando em casa, todo mundo aí no sofá, tem o pessoal aí do pijama, né? Tem o pessoal aí que tá tranquilo. Eu continuo, tá bem. E a gente vai parar, muita gente vai parar de usar os dons para abençoar o povo de Deus
desde a sua própria presença. Já estamos sentindo isso. Alguns pastores que já voltaram aos cultos parcialmente já estão percebendo isso. E quinto lugar, queridos, cuidado com o culto falsificado. Vocês sabem que aqui na nossa igreja, na Barra Funda, nós temos um zelo grande por isso. Faz parte da nossa herança, da nossa tradição, termos a consciência plena de que a adoração que prestamos ao Senhor é uma adoração prescrita. E nós não queremos ser pegos falsificando o culto ao Senhor. Então, cuidado com a maneira como você faz isso. E por último, nós temos sim um intercessor. Devemos interceder, apelando para o seu caráter, para o seu poder, para a sua aliança, para as suas promessas, de acordo com a sua própria vontade, sabendo que ele responde às orações dos santos. Não desista de interceder. Sabe aquela situação que você acha que nunca vai mudar? Deus pode mudar. Ele pode mudar essas coisas. Ele pode mudar gente e idólatras que você nunca imaginou poderiam ser mudados. E a isso, então, nós somos chamados por Deus para fazer, sermos intercessores, assim como o Senhor Jesus Cristo é o nosso intercessor.